De todos os conselhos que um advogado pode dar para um médico, o melhor deles é: seja obsessivo e diligente com o prontuário do paciente. O número de ação contra médicos quase que triplicou nos últimos 2 anos. Os dados do Conselho Nacional de Justiça demonstram que no ano de 2015 houveram aproximadamente 1.200 ações contra médicos. No ano de 2017, esse número já pulou para 4.000. O profissional médico é, sem dúvida, o profissional liberal que é mais processado judicialmente, ganhando em muito de advogados, contadores e engenheiros. Um estudo realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná demonstrou que as 5 especialidades médicas mais processadas são os plantonistas médicos, são os obstetras e ginecologistas, os ortopedistas e traumatologistas, os cirurgiões gerais e os da clínica médica. Esse mesmo estudo diz que de cada 10 ações de paciente contra médicos, 6 são condenados judicialmente. A média dessas condenações costuma variar em média a R$20 mil. O grande ponto é: o que fizeram esses outros 4 médicos ganharem essas ações? E a resposta é a mesma que levaram os outros 6 a perderem. Foi a quantidade e a qualidade de informações contidas no prontuário médico. O profissional da saúde ele tem que estar atento que a profissão dele é de meio, não de resultado. A responsabilidade do médico não está na cura do paciente. A responsabilidade do médico está em fazer o melhor tratamento possível e, obviamente, adequar os melhores meios científicos para o resultado do paciente. Se esse resultado não chegar, a responsabilidade dele vai recair tão somente sobre quais procedimentos ele adotou para a resolução do problema do paciente. Portanto, o médico jamais vai ser condenado por não ter curado o paciente, mas poderá sê-lo se o tratamento que ele utilizou com o paciente foi adequado ou inadequado. E para responder à pergunta de se esse tratamento ocorreu da forma adequada, somente um documento é capaz de fazê-lo: o prontuário do paciente. O prontuário do paciente é, obviamente, todo o dossiê, todo o acervo documental que o médico puder fazer para demonstrar a evolução histórica daquele tratamento. Obviamente, nesse dossiê contém as fichas de enfermagem, a prescrição de exame, prescrição de tratamento, ou seja, é toda a documentação que vai transcrever todo o relatório do paciente. Obviamente, quando um médico é processado judicialmente, nem o paciente que o processou, nem o advogado, nem o juiz que o está julgando, ninguém vai ter a capacidade técnica para dizer se a conduta dele foi adequada ou se ele cometeu um erro médico. É por isso que, no mais das vezes, o juiz vai nomear um perito, que também vai ser um outro médico, na maior das vezes também dentro da sua própria especialidade, para apurar se a conduta dele foi adequada ou não. E para a apuração dessa conduta, o perito jamais vai poder confiar tão somente naquilo que o médico disser que fez. O perito ele vai ser juramentado pelo juiz e vai ter a obrigação de dizer a verdade, sob pena dele mesmo também responder criminalmente até por essa ação. É por isso que o prontuário médico vai ser documento essencial e indispensável para que o perito consiga fazer uma análise adequada da conduta do médico. Dentre todas as questões que o perito analisar, a principal delas, sem dúvida, vai ser o acervo documental e as fichas do paciente. É claro que, no mais das vezes, não é um único médico que responde por essas ações, porque, como eu disse aqui, o prontuário é um dossiê de todas as informações contidas do histórico do paciente. Todos os médicos que ali apostaram suas assinaturas, de alguma forma vão responder ou, no mínimo, vão ser utilizados como testemunha nessas ações. Ao fazer a análise dessas sentenças da jurisprudência dos médicos que foram condenados judicialmente, é facilmente perceptível que os prontuários médicos foram determinantes para suas condenações. Os prontuários, e a descrição na sentença é muito clara em relação a isso, demonstram que eles estavam mal elaborados, com ausência de informações, com informações conflitantes, ou pior, eles inexistiam pela absoluta desorganização da estrutura do hospital ou da clínica que faziam com que eles fossem perdidos. É claro que essa informação parece ser muito óbvia, mas ela é determinante e tem sido o que a gente tem verificado nas condenações judiciais. Talvez por ser tão óbvia e tão corriqueira, é justamente nesse ponto em que o médico mais tem pecado, na absoluta ausência de informações ou nessas informações conflitantes ou incongruentes ao descrever o prontuário médico. Eu digo isso porque a incongruência de informações no prontuário médico vira uma verdadeira munição em favor do paciente que está acusando. Isso porque os tribunais têm entendido cada vez mais
que a relação médico-paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, na prática, inverte-se o ônus da prova. Aquilo que o médico não conseguir provar ao seu favor, presumidamente vai fazer prova em contrário contra ele. O outro ponto é o que o próprio perito vai ter que relatar para o juiz. A formulação inadequada do prontuário médico, no mínimo, gera contra ele uma presunção de culpa pelo relapso ou pela ausência dessas informações. Eu reforço especial atenção ao médico plantonista. A gente sabe que, em razão da grande demanda e do estresse ao qual eles são submetidos cotidianamente, e principalmente em razão, às vezes, da falta de estrutura dos hospitais para a guarda e conservação desses documentos, eles acabam ficando extremamente expostos. O que a gente precisa também, o que um profissional médico precisa, é cobrar dos conselhos regionais de medicina para que cobrem a fiscalização da guarda e conservação desses documentos, porque eles são essenciais à proteção e à menor exposição do profissional de saúde. Uma grande atenção também tem que ter um médico que for receitar algum procedimento não convencional. Eu vou utilizar como exemplo uma gestante que recebe a receita de um anticonvulsivante. O profissional médico sabe que essa não é uma recomendação clássica, mas ao verificar o caso concreto, pode ser que o profissional opte por tomar essa decisão, analisando as questões de risco-benefício. Se em razão desse anticonvulsivante a paciente vier a perder o seu filho, certamente o médico não será condenado se ele relatar pormenorizadamente e detalhadamente as razões que o levaram a tomar essa decisão no prontuário médico. Como o prontuário médico é a principal e muitas vezes a única forma que o médico tem que se defender, a minha principal recomendação é a que eu comecei o vídeo. Seja obsessivo e diligente com o prontuário médico. Escreva, relate, detalhe, coloque pormenores nesse dossiê. Porque a lei não faz a menor exigência de quais tipos de informações ela tem que conter. O Conselho não estabeleceu qualquer portaria limitando a quantidade de informações. Mas a lei e o Conselho exigem que ele exista. Por fim, qual é o prazo que o médico deve guardar esse prontuário? A lei ela estabelece no Código Civil quais são os prazos que uma pessoa tem para entrar com uma ação contra outra. Via de regra, as ações indenizatórias duram 3 anos. Às vezes, na prescrição geral, 10. A minha recomendação, então, é guarde esses prontuários por, no mínimo, 10 anos.